O que é o transtorno do estresse pós-traumático? O TEPT é uma psicopatologia que se desenvolve como resposta a um estressor traumático real ou imaginário de significado emocional suficiente para desencadear eventos psicológicos e também neurobiológicos relacionados. O indivíduo que é envolvido em um acidente de trânsito, um assalto, um sequestro, um estupro, perde o controle físico e psicológico da situação, experimentando níveis super elevados de ansiedade que alteram os padrões normais da neuroquímica e também das cognições, dos afetos, dos comportamentos. No cérebro humano, as alterações decorrentes do trauma nada mais são do que uma tentativa da resposta adaptativa à nova ordem imposta por eventos que desestruturaram os gerenciadores cognitivos comportamentais. A repercussão é sentida não apenas na estrutura neural, mas também em seus efeitos funcionais, nas cognições formadas a partir do evento traumático, nas impressões afetivas, nos comportamentos e nas reações fisiológicas. Se o estresse é severo, prolongado ou crônico, os mecanismos compensatórios podem ser superados, esgotados ou até incapazes de restaurarem a homeostase. Desenvolve-se também uma certa vulnerabilidade para falsas associações e generalizações com outros acontecimentos não ameaçadores. A fase inicial aguda do impacto pode estar associada a dor, medo ou terror, talvez levando para elementos dissociativos, que são fatores prognósticos para o desenvolvimento do TEPT. Passando a fase aguda, pode haver períodos de paralisação, entorpecimento, embotamento ou descrença. E o agravamento da memória inicial ou registro primário acontece através das memórias visuais e do fenômeno de reexperiência da situação traumática através das vias cognitiva e comportamental. E sempre há um grande evitamento dos estímulos que relembrem aquela situação. Eu vou dar um exemplo de um livro que eu li, não tem nada a ver com psicologia, mas na história a personagem ela passa por uma situação traumática e pós aquilo ela tem vários pesadelos e acorda passando muito mal, vomitando de madrugada, e ela evita tudo que lembre ela de cor, objetos, essas coisas, de chegar perto, porque quando ela chega ela lembra de tudo que ela passou. Antes da terapia cognitivo-comportamental ganhar mais força a partir da década de 70, os terapeutas comportamentais seguiam um esquema tradicional. Nesse esquema, eles atuavam com pessoas com problemas de desenvolvimento e atuavam em alguns lugares específicos, como escolas, ambientes psiquiátricos e presídios. Recorrente a isso, começaram a aumentar os números de terapeutas cognitivo-comportamentais. Eles eram chamados assim, pois na sua prática clínica, eles usavam tanto conceitos de outros sistemas quanto conceitos da própria terapia comportamental. E o nosso grupo ele decidiu falar sobre o artigo das evidências de alterações neurais na terapia cognitiva e comportamental. Então, em uma revisão feita da leitura na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi desenvolvido um artigo que fala sobre pesquisas feitas a partir da análise da ativação de áreas do cérebro, especificamente sobre as emoções, aprendizagem e tomada de decisão, comprovando assim a eficácia do tratamento psicológico a partir da TCC. Essas pesquisas foram feitas por meio de procedimentos de neuroimagem, que contaram com o auxílio de máquinas de ressonância e tomografia. Essas máquinas servem para apresentar as áreas cerebrais que são ativadas ao apresentar de cada estímulo. A TCC ela trabalha em cima dos pensamentos automáticos do paciente, e esses estudos foram feitos com o objetivo de comprovar a reestruturação cognitiva na síntese de informações que contribuem para a evolução do paciente. Os pensamentos automáticos são crenças que foram apresentadas para o paciente
formando seu modo de pensar, agir e interpretar as coisas ao seu redor. Chamamos de pensamentos automáticos, porque muitas vezes não conseguimos perceber sua chegada. A intenção da TCC é questionar esse pensamento, caso não sejam saudáveis para o psicológico do paciente, e a partir disso corrigi-los. O equilíbrio emocional é a intenção da terapia ao ir de encontro com esses pensamentos, avaliando se estão de acordo com a realidade, procurando substituir essas crenças irracionais por crenças mais adaptativas e não prejudiciais para o estado emocional. O paciente na terapia acaba tendo que enfrentar pensamentos que até então não notava ser tão nocivos consigo mesmo. Esse processo normalmente é um pouco demorado, pois trabalha contra algo que era costumeiro de pensar, agir e sentir. E através de alguns exames de neuroimagem, a gente consegue notar que o transtorno do estresse pós-traumático ativa áreas da tomada de decisão, da emoção, do aprendizado, da memória, do comportamento e principalmente do medo, né? Sendo eles respectivamente o córtex órbito-frontal, o córtex cingulado anterior, o núcleo caudado e a amígdala. Foi realizado um estudo que analisava essas neuroimagens antes e depois da psicoterapia em 16 pacientes que apresentavam sintomas do transtorno pós-traumático. Então, ele comprovou que após 15 sessões de psicoterapia através da TCC, ao contrário do grupo controle, foi observado algumas ativações em algumas regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal esquerdo, o lobo parietal e o hipocampo. Com isso, o cérebro estava mais ativo nas áreas de planejamento, de aprendizagem, de interpretações e de sensações. Um estudo de 2007 provou que 8 pacientes após o tratamento por reestruturação cognitiva tiveram melhora em seus sintomas e diminuição da atividade da amígdala no processo do medo. Citando o último parágrafo do artigo, venho a explicar que a reestruturação cognitiva ela vem se mostrando capaz de influenciar o sistema neural através da ativação do córtex pré-frontal e a diminuição da ativação da amígdala. Através do estudo de Urri, entende-se que o córtex pré-frontal ventromedial ele exerce uma influência inibitória sobre a amígdala, pois é a estrutura com maior ativação em situações que estimulam a redução do afeto negativo, correspondente à redução da ativação da amígdala. Em 11 de setembro de 2012, a Sinopsis Editora postou uma pesquisa que comparava 2 ramos da TCC, a terapia cognitivo-processual, TCP, e a exposição prolongada, EP. Essa pesquisa foi realizada com 171 mulheres que sofreram abuso sexual. A variante de tempo desses abusos foram de 4 anos e meio e 10 anos. Dessas 171 mulheres, 126 participaram em grupo, sendo 63 grupo da TCP e 63 um grupo da EP. Depois do tempo da pesquisa, eles perceberam que, comparadas em grupo, elas não tiveram uma melhora muito significativa, estatisticamente falando. Isso não quer dizer que não foram eficazes, mas as mulheres que participaram dos 2 grupos tiveram uma melhora muito eficaz em comparação às outras. Eles perceberam que os 2 ramos da TCC são eficazes no TEPT. Além desses estudos citados anteriormente, a gente também vai trazer agora uma revisão sistemática para estudar a eficácia da TCC em crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente e que desenvolveram um transtorno do estresse pós-traumático. Essa pesquisa foi feita por ensaios clínicos que avaliaram o transtorno do estresse pós-traumático nessas crianças e nesses adolescentes de 1980 a 1º de fevereiro de 2006. Então agora vamos ver algumas das comparações que foram feitas durante essa revisão. Primeiro, a TCC para tratar crianças e membros da família versus o não tratamento ou quem estava na lista de espera. TCC para tratar apenas a criança, apenas os pais ou ambos versus o community care. E a TCC focada no trauma versus a terapia centrada na criança. Os resultados para o tratamento do estresse pós-traumático com a TCC foi melhor do que aqueles que estavam na lista de espera. Em 0,05, o community care e
a terapia centrada na criança de 0,01. Esses números parecem pequenos, mas quando a gente fala dentro da estatística, são números muito importantes. Quanto menor o número, então 0,001 ou 0,0001, maior é a evidência e a eficácia que está trazendo nesse resultado. A TCC voltada para a criança e a TCC familiar não apresentaram tantas diferenças uma em comparação com a outra, mas ambas apresentaram melhora significativa nos sintomas. Além disso, foi feita uma meta-análise para comparar a evidência da TCC versus o não tratamento e o community care na remissão dos pacientes que já haviam concluído o tratamento. As taxas de remissão nos grupos foram de 60% e 20%. E essa diferença em favor da TCC foi estatisticamente significativa, de 95%.